Inovações de Taiwan, que estão com a bola toda. De tacos de beisebol profissionais até instrumentos musicais tocados por grandes estrelas da música. Essa indústria existe em Holly há 60 anos. Kennedy já tocou nossos instrumentos. Condimentos que não podem ficar de fora de nenhuma mesa em Taiwan. É o espírito principal de nossas refeições, porque dá gosto para as comidas com pouco sabor e destaca os sabores existentes. Comidas simbólicas que são parte da cultura da ilha. Quando estrangeiros provam nossos biscoitos, eles acham que parece com pãozinho. Garrafas de plástico transformadas em roupas inteligentes. Fio por fio. A velocidade chega a 200 km por hora, igual a um carro de corrida. Dar um toque científico em uma antiga prática de cura. O que isso tudo tem em comum? São todos feitos em Taiwan. Made in Taiwan. Em Taiwan, o beisebol está no sangue. Por mais de 100 anos, o beisebol tem sido a obsessão esportiva número 1 de Taiwan. E por mais de uma década, um homem tem fabricado tacos utilizados em jogos amadores e profissionais em todo o mundo. Fabricamos entre 5.000 e 6.000 tacos por ano. A maioria para universidades, escolas e times profissionais. Também exportamos uma pequena parcela. Sua missão para hoje? Uma encomenda especial da Liga Principal. Um taco pesando exatamente 900 gramas, nem mais, nem menos. O primeiro é selecionar a madeira. Aqui é o depósito de madeira. As peças em blocos são importadas dos Estados Unidos. Já foram cortadas no tamanho certo para fazer o taco. Pesamos cada uma e marcamos o peso em cada peça. A qualidade da madeira dos Estados Unidos depende da linearidade da peça. Quanto mais reto, melhor. O peso médio é de 3,250 kg. Essas são peças cilíndricas, bordo importado do Canadá. Elas produzem um som de maior qualidade. Primeiro deve-se encontrar o ponto de equilíbrio do taco. O lado mais pesado será o cabo e o mais leve, o corpo. A seguir, o pedaço de madeira é trabalhado em um torno, que apara o bloco utilizando o modelo pré-programado. O que sobra é um modelo bruto pronto para ser modelado na forma desejada. A máquina copia a forma do taco. Ela copia a mesma forma do modelo estabelecido. Como um lutador, um taco de beisebol passa por um rigoroso processo de perda de peso. Primeiro, ele deve ser lixado para melhorar a pegada. O lixamento pode diminuir o peso em até 20 gramas. Cada grama é importante quando o taco atingir uma bola arremessada a 160 km por hora. Depois de esfregar, cortamos as pontas. Para diminuir ainda mais o peso, os fabricantes devem ser criativos e encontrar maneiras de manter o formato e a integridade do taco enquanto aparam o tamanho. O único lugar que pode ceder mais madeira é o corpo do taco. Escavar o topo pode reduzir algumas gramas. Agora a pesagem final. E é o peso exato. Mas este taco feito em Taiwan ainda não está pronto. Ainda precisa de uma camada final de tinta, um pouco de verniz para dar um brilho profissional. E este taco está quase pronto para ser testado em campo. Só resta um toque final. A logomarca da empresa, colocada com todo carinho. Enquanto o taco seca por um período de 8 horas, a tinta se liga à superfície de madeira em um processo conhecido como impressão hidrográfica. Este é o resultado de mais de 10 anos de experiência na fabricação de tacos. Uma inspeção de um cliente especial. Será que o novato vai passar no teste?
Teste esse aqui. É hora de enfrentar o teste. Como o nosso taco personalizado vai se sair? Esse som diz uma coisa. Quando o arremesso de um adversário vier, este taco tem grandes chances de sucesso. De tacos profissionais a instrumentos de sopro, Taiwan também está trabalhando seus músculos musicais. O saxofone pode ter se originado em Paris, criado por um belga chamado Adolphe Sax. Mas em Houli, na região central de Taiwan, uma família vem aperfeiçoando o instrumento há mais de 60 anos. Saxofonistas famosos e até Kennedy já tocou nossos instrumentos. Bill Clinton ganhou um de presente quando visitou Taiwan. A família de Jong vem produzindo saxofones artesanalmente em Houli, desde que Lien Jae-jong montou seu primeiro instrumento em 1945. Antes dos Jongs montarem um saxofone personalizado, eles precisam da matéria-prima. Fabricamos as partes principais do saxofone aqui e usamos metal importado da Alemanha e do Japão por causa de sua qualidade superior. O processo para transformar uma folha de latão em um instrumento musical começa com os moldes. Imagine um cortador industrial de biscoitos, muito mais potente, 50 toneladas de força para ser preciso. Cada peça do corpo e da campânula do saxofone vem de uma folha de metal da mesma espessura para garantir a uniformidade do instrumento. Peça por peça, os componentes individuais do saxofone começam a tomar forma. Essa peça se tornará o tudel. Peças mais sensíveis ao som, como a campânula, são cobertas em plástico para a próxima etapa, a modelagem, para que essas partes tão importantes do saxofone fiquem protegidas. Durante a modelagem, os moldes de latão adquirem as famosas curvas, que são próprias do saxofone. As máquinas dão forma às peças maiores, enquanto mãos experientes se encarregam dos detalhes mais complicados. E juntos, eles fabricam a estrutura básica do saxofone. Depois é hora de usar o maçarico para fechar as brechas. A chama atinge uma temperatura de até 200 graus Celsius. Por sorte, este mestre soldador tem mais de 40 anos de experiência nas costas. Dar forma à campânula é a parte mais difícil do processo, devido às suas curvas. Esta etapa do processo de moldagem pode parecer indelicada, mas na realidade requer o toque de um especialista. Um martelo de madeira. O latão endurece quando esfria, então ele deve ser esquentado novamente para manter o calor e a maciez. Desta vez a temperatura chega a 1000 graus. Então o tudel recebe uma sessão de quiropraxia reversa. Fazer um saxofone é um processo contínuo de refinamento, transformando pedaços de metal grosseiros e sem forma em obras-primas musicais e gloriosas. Qualquer dente ou aresta que sobrem são removidos. A seguir, um anel especial é soldado em volta da campânula, agora perfeitamente circular. E as peças brutas estão prontas para seguir em frente. Agora é uma questão de tom. Os furos permitem que o saxofone faça a sua bela música. Quando cobertos, esses furos alteram a afinação do som produzido pelo saxofone. Cada furo é capaz de produzir uma nota diferente quando é aberto. Cada saxofone terá entre 20 e 23 furos em seu corpo, dependendo do seu tamanho. Quanto menor o furo, mais agudo o som produzido. Depois que os furos são feitos, eles são lixados cuidadosamente. Um som suave vem de um instrumento perfeitamente liso. Cada furo deve ser perfeitamente plano para garantir uma boa vedação quando as chaves forem encaixadas. Com os furos no lugar, é hora de começar a montagem. Primeiro o corpo, campânula e tudel são encaixados e soldados no lugar com o maçarico.
Depois, as peças que irão segurar as partes mais delicadas são cuidadosamente soldadas ao corpo. Um saxofone tem cerca de 300 partes funcionais, incluindo suportes, hastes e chaves, peças que serão manipuladas pelas mãos do músico. Depois, o saxofone é enviado para ser polido. Depois de limpos, eles são polidos. Polir um saxofone é como polir um sapato. As partes ásperas restantes são lixadas para deixar a superfície perfeitamente lisa. Depois deste processo, o saxofone fica coberto com uma camada de óleo e cera, que são removidos com a ajuda de uma solução levemente ácida. Assim que as peças saem do banho com seu novo brilho, elas são penduradas para secar por meia hora. Então elas passam por um acabamento, por polimento ou jateamento. O acabamento não só ajuda o saxofone a ter uma bela aparência, mas diferentes tipos de acabamento naturalmente ajudam o instrumento a alcançar diferentes tons. Então no final, o que realmente importa é a música. Finalmente, as partes finalizadas do saxofone são enviadas para a linha de montagem, prontas para serem unidas. Sozinhas são apenas peças de metal, mesmo sendo brilhantes e bonitas, mas juntas elas alcançarão um novo nível de beleza. Agora é hora dos toques finais. As chaves são colocadas no lugar com um adesivo industrial. Falando de partes pequenas, aqui estão elas. Todas as peças que irão se juntar para fazer o instrumento. Resultados de tempo, cuidado e inovação. Afinados, trabalhados e refinados aqui em Taiwan. Agora, o momento da verdade. Colocar tudo junto. Cada chave deve ser colocada no lugar, antes da vedação ser testada. Uma luz é inserida no corpo do saxofone para garantir que cada chave está perfeitamente posicionada e não deixa nenhuma luz escapar. Mas o teste nem sempre foi assim. Na geração do meu avô, nos anos 60, para testar a vedação, os fabricantes costumavam fumar 1 ou 2 maços de cigarro e então sopravam fumaça no corpo. Depois de horas e semanas de esforço, aqui está a recompensa. O fruto musical do trabalho apaixonado de uma família. Um esforço que se estende por 4 gerações para produzir os sons mais agradáveis. Um presente para o mundo de Holy, Taiwan. Fabricantes inovadores de Taiwan lançam técnicas e produtos pioneiros há várias gerações. Alguns são conhecidos mundialmente, mas alguns são mais regionais. Toda cultura tem uma guloseima que é muito mais que só uma guloseima. Um sabor que transcende gerações e acaba adquirindo uma vida cultural própria. Por mais de 40 anos, essas guloseimas são feitas bem aqui, no norte de Taiwan, onde alguns ingredientes básicos são transformados em um tesouro nacional. A receita é mantida em segredo, mas alguns destes lanches são similares a algo que quase todo mundo já sabe fazer. Guai-guai é um alimento parecido com pipoca, tratado sob alta pressão em um curto período de tempo para transformar farinha de milho em produtos semi-acabados. Essas coisinhas leves e arejadas são salgadinhos de milho. Pergunte para qualquer habitante de Taiwan qual comida eles associam à sua infância, e é disso que eles provavelmente se lembrarão. Depois que o milho estoura, ele é coberto com um tempero próprio. Então eles são secos e enviados para o departamento de embalagens. Mas antes desses salgadinhos saírem da fábrica e irem para os supermercados e lojas de conveniência em todo o país, eles precisam ser embalados e encaixotados. O conteúdo de cada embalagem é pesado cuidadosamente. Então elas são postas em caixas e estão prontas para ir. E aí está, um pedaço da história de Taiwan
pronto para alegrar o dia de uma criança. Mas não é só isso que eles fabricam aqui. Eles também são responsáveis pela produção desse outro delicioso salgadinho. Primeiro, muita massa deve ser produzida. Lotes de 88 quilos de massa são agitados em tonéis gigantes. Então a massa é aquecida com vapor para ficar mais maleável. E o resultado é essa goma quente e pegajosa. Lembra quando sua avó te chamava para a cozinha? Ela pedia ajuda para amassar a massa, mas esse trabalho parece um pouco demais para mãos humanas. Depois a massa deve ser afinada. A consistência e a grossura da massa são checadas. Então é hora das finas camadas de massa esfriarem antes de serem cortadas. A massa será enrolada e modelada durante o processo de resfriamento. E então jogamos farinha para evitar que a massa fique pegajosa. Depois que a massa esfriar, ela pode ser cortada no formato parecido com pequenos peixinhos. Eles passam por um controle de qualidade e então são espalhados igualmente pela linha de produção mais uma vez. O salgadinho está quase pronto para ser temperado, mas primeiro ele precisa secar. Neste estágio, o peixe parece um pouco liso. Uma fritura vai cuidar disso. Depois de fritar, o tamanho do salgadinho aumenta de 3 a 4 vezes. Que tal esse antes e depois? É incrível o que 190 graus de calor podem fazer com a forma de um peixe. Então o peixe passa pela secadora para ser temperado. Lá ele passa 20 minutos aquecendo em um calor de 140 graus. Você já ouviu a expressão caiu na rede e é peixe? Bem, peixe é o que não falta considerando a quantidade que é produzida nesta fábrica todos os dias. Quase 6 milhões de peixes nadando para as lojas perto de você. Isso é quase 2 bilhões de peixes por ano nas prateleiras. Por último, o mais icônico do grupo, o biscoito pavão. Os biscoitos pavão surgiram há 48 anos. E durante todo esse tempo, nunca mudamos os ingredientes. Esses 4 tonéis contêm as 4 toneladas de ingredientes secretos usados para fazer o lote diário de biscoitos. Somente alguns simples ingredientes são necessários, mas é necessário muito de cada. Aqui, ovos e xarope de milho são adicionados à mistura. Então é hora de amassar a massa. Quanta massa exatamente? A resposta curta seria muita. Depois que toda essa massa foi preparada, ela vai para uma sala aquecida para ativar o fermento e fazer a massa crescer. O processo demora cerca de 2 horas. Décadas de experiência ensinaram que uma temperatura entre 38 e 40 graus Celsius é ideal, com a umidade em torno de 80%. Assim que a massa acaba de fermentar, ela é colocada em carrinhos e transportada para as máquinas de enrolar. Por que a massa é enrolada tantas vezes? Quanto mais enrolada, mais camadas. Quanto mais camadas, mais textura. E quanto mais textura, melhor o gosto. Uma equação que não mudou em mais de 5 décadas. Depois de enrolados, os biscoitos precisam entrar em forma. Uma faixa tem 1 metro de comprimento ou 18 biscoitos de comprimento, para quem prefere uma medida mais saborosa. Os pedaços que não foram cortados da primeira vez são enrolados e reabastecidos na cortadeira. Então os biscoitos estão prontos para assar. Quando se pensa no segredo para fazer um biscoito saboroso, 200 é o número mágico, como em uma temperatura de um pouco mais de 200 graus e uma fileira para assar de 200 metros. Mas tem alguma coisa faltando? Os biscoitos são regados com óleo de coco. Isso dá uma textura mais crocante. Às vezes, todos nós precisamos de um tempo para esfriar a cabeça, e esses biscoitos também. Sob o olhar atento dos trabalhadores e com uma mãozinha, os biscoitos são organizados. 1 milhão de biscoitos, cerca de 5 toneladas, todos os dias.
É um dia longo na fábrica. Um lugar onde as guloseimas preferidas de todos em Taiwan são feitas seguindo receitas intocadas há gerações. Uma refeição não está completa em Taiwan sem um detalhe na mesa. E esse detalhe é o molho de soja. Não importa como você o utilize, o molho de soja começa aqui, dentro desses tonéis. É um produto que não pode faltar na vida dos habitantes de Taiwan. Molho de soja faz parte da nossa cultura. Acho que é o espírito principal de nossas refeições, porque dá gosto para comidas com pouco sabor e destaca os sabores existentes. Para nós, o molho de soja é nossa vida, é nossa alma. Apenas nessa fábrica, de 15 a 20 toneladas de molho de soja são fabricados todos os dias. Os grãos não modificados geneticamente que usamos frequentemente são importados dos Estados Unidos e do Canadá. E também usamos grãos de Taiwan cultivados localmente. A produção começa com apenas algumas necessidades básicas. Nesse caso, só grãos e água. Os melhores grãos para a produção do molho de soja têm a pele negra e o interior amarelo. Esse tipo de grão dá ao molho de soja seu agradável aroma e gosto. A história do molho de soja remonta ao século VI, mas o processo básico e ingredientes não mudaram muito. Depois de lavados, os grãos são cozidos no vapor. Depois, os grãos são postos para esfriar. Dispor os grãos de forma circular ajuda a acelerar o processo de resfriamento. Ficar de olho na temperatura é vital, porque o molho de soja tem um ingrediente não tão secreto, que cresce somente em condições muito específicas. Esse ingrediente é um fungo. Os grãos saem do vapor a cerca de 80 a 90 graus Celsius. Depois que o fungo é adicionado, é fundamental que a temperatura fique abaixo de 60 graus. Mais quente do que isso, e o fungo pode superaquecer, parando o processo de fermentação. De muitas maneiras, fabricar molho de soja é como fabricar um bom vinho. Tempo é um fator muito importante. Os grãos fermentam por 7 dias. Esse fungo, ou mofo, é mimado. Para o fungo crescer até o centro do grão, o ambiente deve ser quente e úmido. As condições no ambiente são tão propícias para a fermentação que o fungo cresce até no teto. O fungo trabalha nos grãos durante uma semana. A espera vale a pena. O molho de soja fermentado tem uma cor transparente e seu sabor é suave e uniforme. Como de costume, não dá para competir com a maneira antiga em termos de sabor. Depois, é hora dos grãos quase secos tomarem um banho. Depois de 7 dias dividindo espaço com fungos, você também ia querer um banho. Adicionar água também ajuda a reativar o fungo e a reiniciar o processo de fermentação. Depois do necessário banho, os grãos são cobertos com sacos de juta. Isso é parte tradição e parte praticidade. Quando os fabricantes de molho de soja tentaram usar outros materiais, os fungos não reagiram. Quem diria que fungo poderia ser tão complicado? Neste galpão, a temperatura sobe 45 graus, a temperatura ideal para reativar o fungo. Depois que os grãos de soja foram lavados, aquecidos, amaciados e fermentados, eles descansam em tonéis por 6 meses. Sal é adicionado à mistura. Então a mistura amadurece enquanto o ar circula pelos poros dos tonéis de barro. Daqui para frente é uma questão de esperar e esperar e esperar mais um pouco. Como sempre, coisas boas levam tempo. É assim que os grãos de soja ficam depois de fermentar. O sal se cristaliza em cima. Basicamente, só temos de fazer um buraco e pressionar. É assim que conseguimos molho de soja da melhor qualidade, conhecido como primeira prensagem. Nesta fábrica em particular, eles também fabricam uma variedade mais grossa de molho de soja, uma combinação de molho comum e um agente para engrossar, feito de arroz.
Este tipo de molho de soja pede açúcar e também sal para um sabor mais adocicado. Todos os ingredientes são misturados e cozidos em tonéis gigantes, mas ainda não está pronto para ser engarrafado. Primeiro, ele é filtrado através de um tecido para se livrar de qualquer impureza. Depois, vai para o estágio de engarrafamento. Antes de colocar os produtos, as garrafas são lavadas. Então, depois que as garrafas estão cheias, elas são esterilizadas a 90 graus, por meia hora. Cerca de 30 a 45 mil garrafas saem daqui todos os dias. Então, só resta colocar o rótulo. E o molho de soja está pronto para ir para restaurantes e prateleiras de supermercados em todo o mundo, de Taiwan até Tombuctu. Molho de soja é um tesouro cultural e por isso nos esforçamos tanto para manter a tradição. Com grandes alterações no clima mundial, roupas esportivas simples não são suficientes para o atleta moderno. E uma empresa aceitou esse desafio. Eles estão utilizando garrafas plásticas recicladas para criar matéria-prima, que se transformará em fibras de alto desempenho. Essas microfibras foram especialmente projetadas para afastar a umidade e reter o calor. Freedom Taiwan foi criada em 1949, mas uma linha de roupas inteligentes é um ato pioneiro até mesmo para essa gigante dos vestuários. Aqui é onde tudo começa. Na usina de reciclagem. O primeiro passo para esses tijolos de plásticos de 600 quilos é uma boa limpeza, porque eles estão longe de estarem prontos para a pista de corrida. Os rótulos e tampas são removidos e eles seguem para uma limpeza a vapor. Então, as garrafas são transformadas em lascas de plástico. Nossa nova matéria-prima chega aqui, nesses grandes funis onde são sacudidos. Assim que o peso do plástico nas sacolas é nivelado, elas estão prontas para serem enviadas para a fábrica de fibras. As lascas de plástico feitas aqui estão revigorando essa matéria-prima, mas em vez de serem reutilizadas como garrafas, elas têm um destino bem diferente. Sua próxima parada é uma fábrica de fibra sintética, onde mais de 700 toneladas de matéria-prima são descarregadas todos os dias. Aqui, as lascas de plástico são colocadas em tonéis como esse, onde serão derretidas. O plástico derretido é transformado em finas linhas e resfriado com um jato constante de água, onde a temperatura cai de 280 para 30 graus. Depois de derretido o plástico, recebe um formato de macarrão. Depois é resfriado com um jato de água e cortado em forma cilíndrica. São pastilhas de plástico ecológicas. Quando as pastilhas passam pelos canos, elas começam gradualmente a resfriar. Essas pastilhas refinadas estão prontas para serem transformadas nas roupas do futuro. Elas são transportadas por tubos de ar para outra parte da fábrica, onde serão transformadas em fios. O processo de extrusão envolve espremer as pastilhas através de moldes de seda, enquanto são aquecidos até uma temperatura de 280 graus Celsius. O molde é tão fino que a fibra sai mais fina que um fio de cabelo humano. O formato dos buracos do molde é a chave para a tecnologia de fabricação de roupas inteligentes. A teoria é bem simples. Cada fibra em forma de cruz possui 4 ranhuras. E esses espaços funcionam como capilares para absorver o suor da pele e afastá-lo para a superfície da roupa. É assim que as fibras em forma de cruz ajudam a secar o suor mais rapidamente. Aqui, dezenas de fibras são unidas para aumentar a durabilidade e a elasticidade.
O processo de extrusão pode parecer lento, mas a velocidade chega a 200 km por hora, igual a um carro de corrida. Essas fibras são macias ao toque, ideais para o contato próximo com a pele das roupas esportivas. Elas são enroladas em carretéis gigantes. Cada fibra é mais fina do que um cabelo humano. Desenrolar os carretéis produzidos aqui em apenas um dia seria suficiente para envolver o planeta 200 vezes. Mas antes desses bilhões de fibras serem usados em vestimentas, elas devem passar por um rigoroso controle de qualidade. Cada carretel é inspecionado individualmente para checar a consistência dos fios e as imperfeições. Se você acha que tem olho bom para detalhe, imagine ter esse trabalho, controle de qualidade de fios. Os trabalhadores devem garantir que cada fio é composto de exatamente 144 fibras, uma tarefa que é especialmente assustadora, considerando que cada fibra tem só 10 micrômetros de diâmetro. 10 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. O próximo passo para esse mar de carretéis é uma etapa especial no processamento, que os dá mais elasticidade, massa e melhor retenção de calor. É chamado de torção falsa. O fio é girado em alta velocidade e torcido para ganhar mais elasticidade. Isso significa que o tecido feito com esses fios será mais elástico do que um de fibras naturais. Os rolos de microfibras elásticas são alinhados e ficam prontos para a próxima fase. Os carretéis saem do centro de Taiwan e são enviados para o norte, onde são transformados em tecido por máquinas de costura automatizadas, como essas. As máquinas giram em um movimento circular enquanto até 120 carretéis são ligados a elas simultaneamente. Cada máquina produz de 20 a 25 quilos de rolos de tecido, como esse, a cada 8 horas. Eles vão para a fábrica de roupa, mas antes eles passam por alguns testes. Amostras desse tecido inteligente são enviadas para o Instituto de Pesquisa de Tecidos de Taiwan, para ver como eles se saem. Em um teste de absorção, fibras naturais à esquerda são comparadas com nossa fibra inteligente à direita, para ver a capacidade dos tecidos em afastar o suor do corpo em um dia de calor. E o tecido inteligente fica na frente com uma grande vantagem. A seguir é testada a dispersão de umidade. Para roupas esportivas é preciso garantir que a água ou o suor não escorra pelo tecido. Mais uma vez, o tecido feito de material reciclado à direita é o vencedor. Depois é a retenção de calor, importante em dias frios de inverno. Ambos os tecidos são dobrados em camadas debaixo de uma lâmpada de calor. Depois de vários minutos e um tempo adequado para a dispersão de calor, vamos ver como esses tecidos mantêm o calor durante caminhadas no frio. Que o mais quente ganhe. E o tecido tecnológico à direita forneceu melhor isolamento por uma margem de 2 graus. Depois de passar nos testes com louvor, é hora de receber um pouco de cor. E então a camisa do seu filho está a uma dobra do produto final. Depois de serem costurados, os grandes rolos de tecidos são enviados para receberem cor. Pense nisso como uma máquina de lavar gigante, só que nesse caso, eles querem que o tecido saia com uma cor diferente da que entrou. Os tecidos entram brancos e saem com outra cor. E para onde vão as roupas quando saem da máquina de lavar? Para a secadora, é claro. O tecido tingido precisa secar. E sai com cara de novo. Nesse ponto, o tecido está muito grande para uma peça de vestuário. Então é hora de reduzir o tamanho. Então essas camadas multicoloridas são cuidadosamente alinhadas e cortadas em padrões individuais de 240 de cada vez. E qualquer deslize seria um erro caro. Finalmente, máquinas de costura e mãos habilidosas entram na jogada. Em matéria de roupas, até mesmo alta tecnologia não substitui um toque humano.
Cada camisa vai de uma estação para outra, adicionando bainhas, mangas, golas e punhos. Cada parte de cada peça de roupa precisa de um toque de artista. E o conhecimento de um estilista do que fica bem e o que é confortável. E aqui está a nossa estrela. Roupas de poliéster de alto desempenho que removem o suor do corpo enquanto o mantém aquecido. Pronta para fazer sua estreia por todo o mundo. Essas fibras que absorvem e dispersam bem a água são úteis para pessoas que vivem em ambientes quentes e úmidos, como o de Taiwan. Com o aquecimento global, a necessidade desse tipo de tecido vai crescer muito no futuro. Da lixeira para roupas esportivas. Essas roupas são a prova de que mesmo que jogamos fora, pode ganhar vida nova com a ajuda da inventividade taiwanesa. E não é só com roupas. Um gigante farmacêutico de Taiwan está usando ciência de ponta para levar tratamentos tradicionais a novas alturas. Medicina tradicional chinesa inclui terapia com ervas, que mantém suas práticas originais há quase 2.500 anos. Cada receita é um coquetel selecionado especialmente para as necessidades de cada paciente, necessitando horas de preparação em casa. Mas nos últimos 50 anos, a gigante chinesa Santen Farmacêuticos vem fundindo antigas tradições com ciência moderna, colocando esses antigos medicamentos no nosso armário de remédios. Nas estufas do laboratório da Santen, pesquisadores estão dando um toque caseiro a essa antiga prática. Eles estão cultivando ervas em um ambiente controlado, mudando uma variedade de fatores para maximizar as propriedades de cura da natureza. Esta é muito utilizada na medicina chinesa, se chama Dendrobium. É um tipo de orquídea e porque a maioria das ervas selvagens utilizadas na medicina chinesa são importadas da China, a qualidade não é estável e é difícil obter uma previsão legal para o uso. Por isso, tentamos criar nossa própria Dendrobium em Taiwan, para podermos cultivar ervas de alta qualidade, aplicando nossas avançadas técnicas de cultivo de orquídeas e tecnologia orgânica. Mas antes de serem transformadas em remédios, essas plantas precisam passar por uma rigorosa bateria de testes para garantir que são eficazes e não tóxicas. Existem milhares de ervas medicinais usadas na medicina chinesa. Entretanto, a maioria não é testada com equipamentos modernos. Isso significa que a qualidade pode variar grandemente. O objetivo aqui é uniformizar a qualidade e consistência. Então, depois de moídas e pesadas, as ervas são testadas para garantir que estão livres de poluentes. Tecnologia usada para trazer os poderes medicinais dessas plantas para o século XXI, para garantir que o que estamos colocando em nossos corpos é natural e puro, como a natureza queria. Uma amostra de cada lote de ervas é retirada, testada e analisada. Isso garante que elas não são tóxicas, são livres de metais pesados como mercúrio e arsênico, e também de herbicidas e pesticidas. A medicina tradicional chinesa não se preocupa com controle de qualidade. A medicina científica chinesa tenta consertar esse problema utilizando métodos científicos, mas ainda se apoiando nos princípios da medicina tradicional chinesa. Essa medicina chinesa concentrada é a chamada medicina científica chinesa. Ingredientes de cada receita devem ser adicionados aos tonéis em intervalos precisos. Alguns precisam de mais aquecimento que outros para liberar completamente suas propriedades medicinais. O aspecto mais importante da extração é como obter o ingrediente eficaz. Ao analisar a fórmula que o nosso departamento de pesquisa desenvolveu, podemos encontrar a temperatura certa, o tempo e a quantidade de água necessária. Um rigoroso controle de qualidade e monitoramento constante significam que cada lote é aquecido até a perfeição. Depois da extração, o medicamento chinês será armazenado neste recipiente e levado até o concentrador. Para começar a concentrar o líquido, para extrair os ingredientes ativos, a água em excesso deve ser removida, mas simplesmente fervê-la irá destruir muitas das propriedades de cura. Então, um vácuo é criado em cada tonel para baixar o ponto de ebulição e reter o valor medicinal.
Enquanto a água evapora, técnicos testam constantemente o nível de concentração. A goma é então peneirada e preparada para ser adicionada ao remédio como veículo. Depois da extração e concentração, temos líquidos concentrados. Mas como transformá-los em um pó seco? Santen Farmacêuticos é uma empresa de Taiwan que está dando um toque moderno à medicina tradicional chinesa. Até agora, a matéria-prima foi moída, testada e concentrada, mas ainda falta muito. Para transformar o concentrado em pó, ou ele é banhado com gás quente em uma secadora industrial como essa, ou é colocado em uma máquina de granulação. Essa é a sala de granulação. A solução do remédio concentrado está nesse recipiente. Com uma mangueira e uma bomba misturamos a goma e a solução concentrada de medicamento. Durante esse processo de 180 minutos, a goma mistura com o remédio concentrado e qualquer umidade é removida. Essa é a sala de pulverização. Dá para ver que os grãos são de tamanhos diferentes, então depois da granulação, precisaremos colocá-los na peneira. Depois que cada lote foi peneirado, a única pergunta restante é: como garantir a consistência do produto quando se produz múltiplos lotes? A resposta? É só misturar tudo junto. Cada lote de 1.600 quilos dá uma volta de 30 minutos nesta máquina, para garantir que está bem misturado. O pó será enviado para a sala de produtos semiprontos. Também fabricamos os remédios em forma de comprimidos. Esse remédio será transformado em comprimido antes de ir para a sala de produtos semiprontos. Para tornar as coisas ainda mais fáceis para o consumidor, o pó pode ser transformado em comprimido antes de ser embalado, o que significa que pode ser tomado em qualquer lugar. Tanto o comprimido quanto o pó ainda têm um estágio de controle de qualidade pela frente. Uma amostra é retirada de cada lote e passa por uma análise de componentes, a fim de garantir as proporções corretas dos medicamentos. Também são testados para garantir que estão livres de poluentes e micro-organismos. Não é só o remédio que tem que passar por rigorosos controles de qualidade, mas a embalagem dele também. Cada recipiente é esterilizado, lavado e secado antes de ser preenchido com remédios. Aqui é a sala de engarrafamento. Todos os recipientes são transportados lá de cima depois de serem lavados e então são preenchidos com remédio. Depois, cada recipiente é tampado e hermeticamente selado, utilizando o método de vedação induzida, anexando uma folha no interior do recipiente. Assim que os recipientes estão cheios e vedados, cada um é datado e rotulado com o código QR, à medida que eles avançam na esteira. Então, eles são empacotados e vedados a vácuo para garantir que as propriedades medicinais fiquem dentro e a umidade fora. Fundindo tecnologia moderna com medicina tradicional, eles pegam conhecimentos que vêm sendo desenvolvidos há séculos e os colocam ao nosso alcance. O melhor do mundo antigo e do novo. Quando você pensa em produtos made in Taiwan ou feitos em Taiwan, em se tratando de necessidades básicas, comida, roupas e remédios, o principal é a inovação de cada invenção.